Índia, ou Parabéns por conhecê-la, ou 36 histórias sobre a busca da devoção. 37. Quando eu era pequena, minha família criava galinhas. Sempre tínhamos em casa mais ou menos uma dúzia dessas aves, e sempre que uma delas morria, levada por um gavião, ou por uma raposa, ou por alguma misteriosa doença que dá em galinhas, meu pai substituía a galinha perdida. Ele ia até uma granja próxima e voltava com uma nova galinha dentro de um saco. O problema é que você precisa tomar muito cuidado ao introduzir uma galinha no galinheiro. Não pode simplesmente jogá-la lá dentro com as galinhas mais velhas, ou estas a verão como uma invasora. O que você precisa fazer, isso sim, é colocar a nova ave dentro do galinheiro no meio da noite, enquanto as outras estiverem dormindo. Ponha dentro do puleiro ao lado das outras e saia de fininho. Pela manhã, quando as galinhas acordam, elas não reparam na recém-chegada e pensam apenas: ela já devia estar aqui, já que não a vi chegar. O melhor é que ao acordar com a nova companheira, a própria recém-chegada sequer se lembra de que é uma recém-chegada e apenas pensa: eu já devia estar aqui antes. É exatamente assim que eu chego à Índia. Meu avião aterriza em Mumbai por volta de 1h30 da manhã. Estamos no dia 30 de dezembro. Recolho minha bagagem e em seguida encontro o táxi que irá me levar até o ashram localizado em um vilarejo rural distante, a horas e horas da cidade. Adormeço durante essa viagem por uma Índia noturna, despertando algumas vezes para olhar pela janela, onde posso ver estranhas formas fantasmagóricas de mulheres magras de sari, caminhando ao lado da estrada com feixes de lenha sobre a cabeça. A essa hora, ônibus sem faróis nos ultrapassam e cruzamos com carroças puxadas a boi. As figueiras de Bengala estendem suas raízes elegantes pelas valas dos acostamentos. Chegamos ao portão principal do ashram, bem em frente ao templo, às 3 da manhã. Quando estou saindo do táxi, um rapaz de roupas ocidentais e boina de lã surge das sombras e se apresenta. É Arturo, um jornalista mexicano de 24 anos, devoto da minha guru, e está ali para me dar as boas-vindas. Enquanto nos apresentamos em voz sussurrada, posso ouvir os primeiros acordes conhecidos do meu hino preferido em sânscrito, vindo de dentro do templo. É o Arati matinal, a primeira prece da manhã, entoada todos os dias às 13h30, enquanto o ashram desperta. Aponto para o templo, perguntando a Arturo: posso? E ele faz um gesto dizendo que sim, por favor. Então, pago o taxista. Encosto minha mochila numa árvore. Tiro os sapatos. Ajoelho-me. Toco o degrau do templo com a testa e entro discretamente, juntando-me ao pequeno grupo de mulheres, em sua maioria indianas, que estão entoando esse lindo hino. Esse é o hino que chamo de A Fabulosa Graça do Sânscrito, cheio de melancolia religiosa. É a única canção de devoção que aprendi de cor, nem tanto por esforço, mas por amor. Começo a entoar as conhecidas palavras em sânscrito da simples introdução sobre os ensinamentos sagrados do yoga às tonalidades mais agudas da adoração. Adoro a causa do universo. Adoro aqueles cujos olhos são o sol, a lua e o fogo. Você é tudo para mim, ó Deus dos deuses. Até chegar à soma maior de toda a fé, como uma pedra preciosa. Isso é perfeito, aquilo é perfeito. Se você tirar o perfeito do perfeito, resta o perfeito. As mulheres terminam de cantar, fazem uma reverência silenciosa e então saem por uma porta lateral e atravessam um pátio às escuras até um templo menor, debilmente iluminado por uma lamparina a óleo, e onde paira o perfume do incenso. Vou atrás delas. O aposento está cheio de devotos, indianos e ocidentais, envoltos em xales de lã para se proteger do frio da madrugada. Todos estão sentados em meditação,
quase que empoleirados ali. E eu me esgueiro até o seu lado, a nova ave do galinheiro, sem que ninguém perceba minha chegada. Sento-me de pernas cruzadas, ponho as mãos sobre os joelhos e fecho os olhos. Faz 4 meses que não medito. Sequer pensei em meditar durante 4 meses. Fico sentada ali. Minha respiração se acalma. Digo o mantra para mim mesma uma vez, muito lenta e deliberadamente, sílaba por sílaba. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Eu honro a divindade que reside em mim. Então, torno a repeti-lo, outra e mais outra vez. Não estou exatamente meditando, mas sim desembalando cuidadosamente o mantra, como se desembala a melhor louça da avó depois dela ter passado muito tempo fechada em uma caixa, sem uso. Não sei se adormeço ou caio em algum tipo de transe, e tampouco sei quanto tempo passa. Mas quando o sol finalmente nasce naquela manhã indiana, e todo mundo abre os olhos e olha em volta, a Itália me parece estar a mais de 15 mil quilômetros de distância, como se eu sempre tivesse estado ali, sido uma parte daquele grupo. 38. Por que a gente pratica yoga? Tive um professor em Nova York que fez essa pergunta certa vez, durante uma aula de yoga particularmente difícil. Estávamos todos dobrados naquela exaustiva posição lateral do triângulo, e o professor nos fazia manter a posição durante um tempo demasiado longo, para o gosto de qualquer um de nós. Por que a gente pratica yoga? Ele tornou a perguntar. Será que é para ficarmos um pouco mais flexíveis do que os outros? Ou será que existe algum propósito maior? Yoga, em sânscrito, pode ser traduzido como união. E a tarefa do yoga é encontrar união entre mente e corpo, entre o indivíduo e o seu Deus, entre nossos pensamentos e a origem de nossos pensamentos, entre professor e aluno, e até mesmo entre nós e nossos semelhantes, às vezes tão pouco flexíveis. No Ocidente, conhecemos o yoga sobretudo por meio de seus agora famosos exercícios para alongar o corpo. Os antigos desenvolveram esses alongamentos físicos para não deixar o corpo em forma, mas sim para soltar seus músculos e sua mente, de modo a prepará-los para a meditação. Afinal de contas, é difícil permanecer sentado durante muitas horas se o seu quadril dói e impede você de contemplar a divindade que reside dentro de você, porque está ocupado demais contemplando o seguinte pensamento: nossa, como meu quadril está doendo. Mas yoga também pode significar tentar encontrar Deus por meio da meditação, por meio do estudo erudito, por meio da prática do silêncio, por meio do serviço da devoção ou por meio de um mantra. A repetição de palavras sagradas em sânscrito. Embora algumas dessas práticas pareçam ter uma derivação bastante hinduísta, yoga não é sinônimo de hinduísmo. Nem todos os hindus são yogis. O verdadeiro yoga não compete com nenhuma religião, nem a exclui. Você pode usar o seu yoga e as suas práticas disciplinadas de união sagrada para se aproximar de Krishna, Jesus, Maomé, Buda ou Javé. Durante o tempo em que passei no ashram, conheci devotos que se identificavam com praticantes do cristianismo, do judaísmo, do budismo, do hinduísmo e até do islamismo. Conheci outros que preferiam não falar de sua filiação religiosa, algo pelo qual nesse nosso mundo de disputas não se pode culpá-los. O caminho do yoga consiste em desatar os nós inerentes à condição humana, algo que definirei aqui de forma extremamente simplificada como a desoladora incapacidade de sustentar o contentamento. Ao longo dos séculos, diferentes escolas de pensamento encontraram explicações diferentes para o estado de aparente falha inerente do ser humano. Os taoístas chamam-no de desequilíbrio, o budismo de ignorância, o islamismo
põe a culpa de nosso pesar na rebelião contra Deus, e a tradição judaico-cristã atribui todo o nosso sofrimento ao pecado original. Os freudianos afirmam que a infelicidade é o resultado inevitável de um embate entre nossos pulsões naturais e as necessidades da civilização. Como explica minha amiga psicóloga Débora, o desejo é uma falha de design. Os yogis, no entanto, dizem que o descontentamento humano é um simples caso de identidade equivocada. Nós somos infelizes porque achamos que somos meros indivíduos, sozinhos com nossos medos e falhas, com nosso ressentimento e nossa mortalidade. Acreditamos equivocadamente que nossos pequenos e limitados egos constituem toda a nossa natureza. Não conseguimos reconhecer nossa natureza divina mais profunda. Não percebemos que em algum lugar dentro de nós existe um eu supremo que está eternamente em paz. Esse eu supremo é a nossa verdadeira identidade, universal e divina. Se você não perceber essa verdade, dizem os yogis, estará sempre desesperado. Ideia expressa de forma inteligente na seguinte frase irritada do filósofo estoico grego Epiteto: você leva Deus dentro de si, seu pobre desgraçado, e não sabe disso? Yoga é o esforço que uma pessoa faz para vivenciar pessoalmente a sua divindade, e em seguida para sustentar essa experiência para sempre. Yoga é domínio de si e esforço dedicado a desviar a atenção de reflexões intermináveis sobre o passado e preocupações infindáveis com o futuro, para, em vez disso, conseguir buscar um lugar de eterna presença, de onde se possa olhar com tranquilidade para si mesmo e para o mundo ao redor. Somente dessa perspectiva de equilíbrio da mente é que a verdadeira natureza do mundo e de você próprio lhe será revelada. Os verdadeiros yogis, de sua posição de equanimidade, veem esse mundo todo com a mesma manifestação da energia criada de Deus. Homens, mulheres, crianças, nabos, piolhos, corais. Tudo isso é Deus disfarçado. Mas os yogis acreditam que a vida humana é uma oportunidade muito especial, pois somente na forma humana e somente com uma mente humana é que a percepção de Deus pode ocorrer. Os nabos, os piolhos, os corais nunca têm a oportunidade de descobrir quem realmente são, mas nós temos essa oportunidade. Nosso propósito nessa vida, portanto, escreveu Santo Agostinho, ele próprio um pouco yogi, é recuperar a saúde do olho do coração através do qual se pode ver Deus. Assim como todas as grandes ideias filosóficas, essa é simples de entender, mas praticamente impossível de absorver. Tudo bem, então somos todos um, e a divindade habita todos nós igualmente, sem problemas, entendido? Mas agora, tente viver de acordo com isso. Tente pôr essa compreensão em prática 24 horas por dia. Não é tão fácil. E é por isso que na Índia parte-se do princípio de que você precisa de um instrutor para o seu yoga. A menos que você tenha nascido um daqueles raros santos de brilho incomum, que já vem ao mundo inteiramente desperto. Senão, vai precisar de um guia em sua jornada rumo à iluminação. Se você tiver sorte suficiente, encontrará um guru vivo. E isso é o que os peregrinos têm vindo buscar na Índia há séculos. Alexandre o Grande enviou um embaixador à Índia no século IV a.C., com a incumbência de encontrar um daqueles célebres yogis e voltar com ele para a corte. O embaixador relatou de fato ter encontrado um yogi, mas não conseguiu convencer o cavalheiro a viajar. No século I d.C., Apolônio de Tirana, outro embaixador grego, escreveu sobre sua viagem pela Índia. Vi brahmanes indianos vivendo sob a terra e ao mesmo tempo fora dela, e fortificados sem fortificações, e sem nada possuir, mas ainda assim donos da riqueza de todos os homens.
O próprio Gandhi sempre quis estudar com um guru, mas para o seu pesar, nunca teve tempo ou oportunidade para encontrar um. Acho que há muita verdade, escreveu ele, na doutrina segundo o qual o verdadeiro conhecimento é impossível sem um guru. Um grande yogi é qualquer pessoa que tenha alcançado o estado permanente de júbilo iluminado. Um guru é um grande yogi capaz de transmitir esse estado para outras pessoas. A palavra guru é composta por 2 sílabas em sânscrito. A primeira significa escuridão e a segunda luz. Da escuridão rumo à luz. O que é transmitido do mestre para o discípulo é o poder da consciência iluminada. Você vai até o seu guru, portanto, não apenas para receber lições como de qualquer professor, mas para, de fato, receber o estado de graça do guru. Essas transferências de graça podem ocorrer até mesmo no mais breve dos encontros com um grande ser. Certa vez, fui assistir a uma palestra de um grande monge, poeta e pacifista vietnamita, em Nova York. Era uma noite de semana caótica na cidade, como todas as outras. E à medida que a multidão se acotovelava para entrar no auditório, o próprio ar do lugar ia se enchendo da incômoda urgência do estresse coletivo de todas aquelas pessoas. Então, o monge subiu ao palco. Passou um bom tempo sentado, imóvel, antes de começar a falar. E a plateia foi colonizada por essa imobilidade. Dava para sentir isso acontecer, fileira após fileira de nova-iorquinos nervosos. Em cerca de 10 minutos, aquele vietnamita baixinho havia atraído cada um de nós para o seu silêncio. Ou talvez seja mais exato afirmar que ele atraiu cada um de nós para o nosso próprio silêncio, para aquela paz inerente que cada um de nós possuía, mas ainda não havia descoberto nem identificado. A capacidade daquele homem de promover esse estado em todos nós, por meio de uma simples presença no aposento, isso sim é poder divino. E é por isso que se procura um guru, com a esperança de que os méritos do seu mestre revelem a você sua própria grandeza escondida. Os sábios clássicos indianos escreveram que existem 3 fatores que indicam se uma alma foi abençoada com a maior e mais auspiciosa sorte do universo. 1. Ter nascido um ser humano, capaz de reflexão consciente. 2. Ter nascido com ou ter desenvolvido o desejo de entender a natureza do universo. 3. Ter encontrado um mestre espiritual vivo. Existe uma teoria de que se você anseia sinceramente o bastante por um guru, encontrará um. O universo irá se mover, as moléculas do destino irão se organizar e o seu caminho em breve cruzará o caminho de um mestre de que você precisa. Foi apenas 1 mês depois da minha primeira noite de prece desesperada no chão do meu banheiro, uma noite em que passei aos prantos, suplicando a Deus por respostas, que encontrei a minha, depois de entrar no apartamento de David e me deparar com a foto de uma linda mulher indiana. É claro que eu era mais do que ambivalente em relação à ideia de ter uma guru. Como regra geral, os ocidentais não se sentem à vontade com essa palavra. Temos uma história recente suspeita relacionada a ela. Durante os anos 1970, vários jovens discípulos ocidentais ricos, ansiosos e suscetíveis encontraram um punhado de gurus indianos carismáticos, mas dúbios. A maior parte desse caso hoje já se acalmou, mas a desconfiança ainda perdura. Mesmo para mim, que depois de todo esse tempo, algumas vezes ainda me vejo relutante diante da palavra guru. Isso não é um problema para os meus amigos indianos. Eles cresceram com o princípio do guru e sentem-se à vontade com ele. Como me disse uma moça indiana, todo mundo na Índia quase tem um guru. Sei o que ela quis dizer, que quase todo mundo na Índia tem um guru, mas gostei mais da frase involuntária, porque é assim que me sinto às vezes, como se eu quase tivesse uma guru.
Algumas vezes, simplesmente parece que não consigo admitir isso. Porque, como boa nativa da Nova Inglaterra, o ceticismo e o pragmatismo são a minha herança intelectual. De toda forma, não saí conscientemente batendo perna para encontrar uma guru. Ela simplesmente apareceu. E na primeira vez em que a vi, foi como se ela tivesse olhado para mim de sua fotografia, com aqueles olhos escuros brilhando de compaixão inteligente. E ela tivesse dito: "Você me chamou e agora estou aqui. E então, quer mesmo fazer isso ou não?" Deixando de lado todas as piadas nervosas e todos os desconfortos intraculturais, sempre preciso me lembrar do que respondi naquela noite. Um direto e retumbante sim. 39. Uma das minhas primeiras companheiras de quarto no ashram foi uma batista praticante e instrutora de meditação afro-americana de meia idade da Carolina do Sul. Minhas outras companheiras de quarto, com o tempo, incluiriam uma dançarina argentina, uma homeopata suíça, uma secretária mexicana, uma australiana mãe de 5 filhos, uma jovem programadora de informática de Bangladesh, uma pediatra do Maine e uma contadora filipina. Outras viriam e iriam embora também, à medida que os devotos começavam e terminavam seus estágios. O ashram não é um lugar em que se possa dar uma passadinha casual para fazer uma visita. Em primeiro lugar, não é muito acessível. Fica bem longe de Mumbai, em uma estrada de terra, em um vale rural, perto de um vilarejo bonito e humilde, composto de uma rua, um templo, um punhado de lojas e uma população de vacas que passeia livremente, às vezes entrando na alfaiataria e deitando-se bem no meio da loja. Certa noite, notei que havia uma lâmpada de 60 watts suspensa em uma árvore por um fio no meio da cidade. Era o único poste de luz do lugar. A economia local, na verdade, gira basicamente em torno do ashram, e é ele também o orgulho da cidade. Do outro lado de fora de seus muros, tudo é poeira e pobreza. Do lado de dentro, há jardins irrigados, canteiros de flores, orquídeas escondidas, cantos de pássaros, mangueiras, jaqueiras, cajueiros, palmeiras, magnólias, figueiras de bengala. As construções são agradáveis, embora não sejam extravagantes. Há um refeitório simples no estilo de uma cafeteria. Há uma biblioteca completa que armazena os escritos espirituais de todas as tradições religiosas do mundo. Há alguns templos para diferentes tipos de reuniões. Há 2 cavernas de meditação, subsolos escuros e silenciosos, com almofadas confortáveis, aberto dia e noite, para serem usados durante a prática da meditação. Há um pavilhão externo e coberto, onde pela manhã acontecem aulas de yoga, e uma espécie de parque rodeado por uma pista oval para caminhadas, onde os alunos podem correr para se exercitarem. Durmo em um alojamento de concreto. Durante a minha estada no ashram, em nenhum momento houve mais de 100 residentes ali. Se a guru estivesse presente, esse número teria aumentado consideravelmente. Mas ela não foi à Índia enquanto eu estava lá. De algum modo, eu já esperava isso. Ultimamente, ela vinha passando boa parte do seu tempo nos Estados Unidos, mas nunca se sabe quando pode aparecer em algum lugar de surpresa. Não é considerado essencial estar literalmente na sua presença para poder prosseguir os estudos com ela. Existe, é claro, a insubstituível viagem de se estar na presença de um mestre yogi vivo. E eu já tive essa experiência. Mas muitos devotos antigos concordam que, às vezes, isso também pode constituir uma distração, se você não tomar cuidado. Pode se perder no redemoinho frenético causado pela celebridade que é a guru, e então perder o foco de sua verdadeira intenção. Enquanto que, se você simplesmente for para um de seus ashrams e se disciplinar para acompanhar a austera rotina de práticas, algumas vezes
irá descobrir que é mais fácil se comunicar com a sua mestra de dentro dessas meditações particulares do que ficar se acotovelando no meio de uma multidão de alunos ansiosos para dizer-lhe uma palavra pessoalmente. Existem alguns funcionários pagos que trabalham por temporadas mais longas no ashram, mas a maioria do trabalho aqui é feito pelos próprios alunos. Alguns dos aldeões locais também são assalariados aqui. Outros habitantes da região são devotos da Guru e vivem aqui como alunos. Um adolescente indiano do ashram de alguma forma realmente despertou meu fascínio. Havia algo em sua, perdoem-me a palavra, mas aura que me atraía muito. Para começar, ele era incrivelmente magro, embora isso seja uma coisa relativamente normal por aqui. Se existe alguma coisa nesse mundo mais magra do que um adolescente indiano, eu teria medo de ver. Vestia-se do mesmo jeito que os meninos interessados em informática da minha escola do ensino fundamental costumavam se vestir para shows de banda. Calças escuras e camisas brancas compridas demais, que faziam seu pescoço fino, mais parecendo um caule, esticar-se para fora do colarinho como uma única margarida espichada para fora de um vaso gigante. Seus cabelos estavam sempre bem penteados e molhados. Ele usava um cinto de homem mais velho, que dava quase 2 voltas no que devia ser uma cintura de 40 centímetros. Vestia as mesmas roupas todos os dias. Percebi que aquilo era o seu uniforme. Ele devia lavar a camisa à mão todas as noites e passá-la pela manhã, embora essa tensão com o vestuário também seja típica daqui. Os adolescentes indianos, com suas roupas engomadas, rapidamente me fizeram sentir vergonha dos meus vestidos amassados de camponesa e me fizeram adotar roupas mais limpas e mais modestas. Mas o que esse garoto tinha que me causava tanto impacto? Porque eu ficava tão comovida sempre que via seu rosto, um rosto tão cheio de luminosidade que parecia que ele havia acabado de chegar de longas férias da Via Láctea. Finalmente, perguntei a outra adolescente indiana quem era ele. Ela respondeu com naturalidade. É filho de um dos comerciantes daqui. A família dele é muito pobre, e a Guru o convidou para ficar aqui. Quando ele toca tambor, você escuta a voz de Deus. Um dos templos do ashram fica aberto ao público em geral, e muitos indianos o frequentam durante o dia para prestar homenagem a uma estátua, o mestre aperfeiçoado, que estabeleceu sua linha de ensinamentos nos anos de 1920 e ainda é reverenciado Índia fora, como um grande santo. Mas o restante do ashram é só para alunos. Não é um hotel ou um ponto turístico, parece mais uma universidade. É preciso candidatar-se para vir para cá, e para ser aceito para esse estágio, você precisa mostrar que vem estudando yoga seriamente há um bom tempo. Exige-se uma permanência mínima de 1 mês. Decidi ficar aqui por 6 semanas, e depois viajar sozinha pela Índia, para explorar outros templos, outros ashrams e locais de devoção. A proporção de alunos aqui é mais ou menos a mesma entre indianos e ocidentais, e os ocidentais dividem-se de forma mais ou menos equilibrada, entre americanos e europeus. As aulas são ministradas em hindi e inglês. Quando você se candidata, precisa escrever um ensaio, apresentar cartas de referência e responder a perguntas sobre sua saúde mental e física, sobre qualquer histórico possível de abuso de drogas ou álcool, e também sobre sua estabilidade financeira. A Guru não quer que as pessoas usem o seu ashram para fugir de qualquer confusão em que possam ter se metido em suas vidas reais. Isso não ajudará ninguém. Ela também tem uma política segundo a qual, se a sua família ou as pessoas próximas a você, por algum motivo, opuserem-se terminantemente à ideia de você seguir os ensinamentos de uma guru e morar em um ashram, então você não deve fazer isso. Não vale a pena. Simplesmente fique em casa
em sua vida normal e seja uma boa pessoa. Não há por que transformar isso em um drama mexicano. O nível da sensibilidade prática dessa mulher sempre me reconforta. Para vir para cá, portanto, você precisa demonstrar que também é um ser humano sensível e prático. Precisa demonstrar que é capaz de trabalhar, porque se espera que você contribua para o funcionamento global da instituição com cerca de 5 horas por dia de seu serviço altruísta. Se você tiver passado por um grande trauma emocional nos últimos 6 meses, como divórcio ou morte na família, a administração do ashram também pede que você, por favor, adie sua visita para outra ocasião, porque a probabilidade de você não se concentrar nos estudos é grande. E se você tiver algum tipo de crise, só trará distração para os colegas. Acabo de sair desse período pós-divórcio. E quando penso na angústia mental que eu estava atravessando logo depois de sair do meu casamento, não tenho dúvida de que teria sido um enorme peso emocional para todo mundo nesse lugar, se eu tivesse vindo para cá naquele momento. Foi muito melhor descansar primeiro na Itália, recuperar a força, a saúde e vir depois. Porque vou precisar dessa força agora. Eles querem que você venha para cá forte, porque a vida no ashram é rigorosa. Não apenas do ponto de vista físico, com dias que começam às 3 da manhã e terminam às 9 da noite, mas também sob um viés psicológico. Você precisa passar horas e horas por dia em meditação e contemplação silenciosa, sem muita distração ou trégua do aparato de sua própria mente. Viverá com desconhecidos em uma área rural da Índia. Há insetos, cobras e roedores. O clima pode ser extremo. Às vezes, chuvas torrenciais durante semanas a fio. Outras vezes, 38 graus à sombra antes do café da manhã. A realidade pode rapidamente se tornar muito difícil de aguentar por aqui. Rapidamente. Minha guru sempre diz que só uma coisa vai acontecer quando você vier ao ashram. Você irá descobrir quem realmente é. Então, se já estiver à beira da loucura, ela de fato preferiria que você não viesse. Porque, francamente, ninguém quer ter de levar você embora desse lugar com uma colher de pau presa entre os dentes. 40. Minha chegada coincide agradavelmente com a chegada de um novo ano. Mal tenho um dia para conseguir me orientar no ashram e já é véspera de ano novo. Depois do jantar, o pequeno pátio começa a se encher de gente. Nós todos sentamos no chão. Alguns sobre o chão frio de mármore, outro sobre esteiras de palha. Todas as indianas se arrumam como se fossem a um casamento. Seus cabelos estão reluzentes de óleo, escuros trançados até as costas. Elas vestem seus mais elegantes sares de seda e pulseiras de ouro, e cada mulher tem um binde feito com uma pedra brilhante colado no meio da testa, como um tênue reflexo da luz das estrelas acima de nós. O plano é entoarmos cânticos nesse pátio ao ar livre até a meia-noite, até o ano mudar. Cântico é uma palavra de que não gosto para uma prática de que gosto muito. Para mim, a palavra cântico denota um tipo de monotonia hipnótica e assustadora, como algo que druidas fariam em volta de uma fogueira sacrificial. No entanto, quando entoamos cânticos aqui no ashram, é como se fosse um canto angelical. De modo geral, os cânticos são entoados no formato de chamado e resposta. Um grupo de rapazes e mulheres, com as vozes mais bonitas, começa cantando uma frase harmônica, e o restante de nós repete. É uma prática meditativa. O difícil é manter a atenção presa à progressão da música e misturar a sua voz à voz do seu vizinho, de forma que depois de algum tempo, todos estejam cantando em uníssono. Estou cansada por causa da viagem e tenho medo de não conseguir ficar acordada até a meia-noite. Quem dirá encontrar energia para entoar um cântico durante todo esse tempo.
Mas então, a noite de música começa, com um único violino escondido nas sombras tocando uma longa nota melancólica. Em seguida, vem o harmônico, sucedido pelos tambores lentos e, finalmente, pelas vozes. Estou sentada na parte de trás do pátio, junto com todas as mães, indianas muito à vontade na posição de pernas cruzadas, com os filhos adormecidos em seu colo como pequenas mantas humanas. O cântico nessa noite é uma canção de ninar, um lamento, uma tentativa de demonstrar gratidão, escrita na forma de uma melodia, cujo objetivo é sugerir compaixão e devoção. Cantamos em sânscrito como sempre, uma língua antiga, hoje extinta na Índia, exceto para a oração e o estudo religioso. E tento me transformar no espelho vocal das vozes dos cantores principais, dedilhando suas inflexões como pequenos fios de luz azul. Eles me passam as palavras sagradas. Eu carrego as palavras durante algum tempo e depois as devolvo. E é assim que conseguimos cantar por quilômetros e mais quilômetros de tempo sem nos cansarmos. Todos oscilamos como algas na escura corrente do mar da noite. As crianças à minha volta estão envoltas em sedas, como presentes. Estou muito cansada, mas não largo meu pequeno fio azul de canção. E flutuo para um estado tal que penso que talvez esteja chamando o nome de Deus enquanto durmo. Ou talvez esteja apenas caindo no poço desse universo. Às 11h30, porém, a orquestra já acelerou o ritmo do cântico até transformá-lo em pura alegria. Mulheres lindamente vestidas, com pulseiras chacoalhantes, batem palmas e dançam. Tentam transformar os próprios corpos em instrumentos musicais. As percussões ressoam, rítmicas e entusiasmadas. Conforme os minutos passam, parece-me que estamos puxando coletivamente o ano de 2004 em nossa direção, como se o houvéssemos laçado com a nossa música, e agora o estivéssemos arrastando pelo céu noturno como se ele fosse uma imensa rede de pesca, repleta de todos os nossos destinos desconhecidos. E que rede pesada é essa? De fato, uma vez que se carrega todos os nascimentos, mortes, tragédias, guerras, histórias de amor, invenções, transformações e calamidades que estão reservados para todos nós no ano que se inicia. Continuamos a cantar e a arrastar, mão por cima de mão, minuto após minuto, voz após voz, cada vez mais para perto. Os segundos se aproximam da meia-noite e cantamos com nosso fôlego máximo até então. E nesse último e corajoso esforço, finalmente puxamos a rede do ano novo por cima de nós, cobrindo com ela tanto o céu quanto nós mesmos. Só Deus sabe o que o ano novo pode conter, mas agora ele chegou e estamos todos debaixo dele. Em toda a minha vida, essa é a primeira noite de ano novo de que me lembro, na qual eu não conhecia nenhuma das pessoas com quem estava comemorando. Em meio a toda essa dança e canto, não tenho ninguém para abraçar à meia-noite. Mas eu não diria que algo nessa noite foi solitário. Não, eu não diria isso de jeito nenhum. 41. Nós todos aqui recebemos um trabalho para fazer, e a minha tarefa acaba sendo lavar o chão do templo. Então, é lá que posso ser encontrada agora durante várias horas do meu dia, ajoelhada sobre o mármore frio, com uma escova e um balde, esfalfando-me como a irmã adotada de algum conto de fadas. Falando nisso, estou consciente da minha metáfora. A limpeza do templo, que é o meu coração, o polimento da minha alma, o esforço concreto e cotidiano que se deve dedicar à prática espiritual de forma a purificar o meu eu. Meus colegas esfregadores de chão são, em sua maioria, um bando de adolescentes indianos. Eles sempre dão esse trabalho a adolescentes, porque requer muita energia física, mas não exige enormes reservas de responsabilidade. Mesmo que você faça tudo errado,
Os estragos serão limitados. Gosto dos meus colegas. As meninas são pequenas borboletas esvoaçantes, que parecem muito mais novas do que as meninas americanas de 18 anos de idade. E os meninos são pequenos autocratas sisudos, que parecem muito mais velhos do que os meninos americanos de 18 anos de idade. A ordem é não falar nos templos, mas trata-se de adolescentes. Então, a falação enquanto trabalhamos é constante. Nem tudo é fofoca sem importância. Um dos meninos passa o dia inteiro esfregando ao meu lado, fazendo-me preleções animadas sobre a melhor maneira de fazer seu trabalho aqui. Leve a sério, seja pontual, seja fria e dócil. Lembre-se, tudo que você faz, faz por Deus. E tudo que Deus faz, Ele faz por você. É um trabalho fisicamente exaustivo, mas minhas horas diárias de atividade são consideravelmente mais fáceis do que minhas horas diárias de meditação. A verdade é que eu não acho que seja boa em meditação. Sei que estou fora de forma, mas sinceramente nunca fui boa nisso. Não consigo fazer minha mente se aquietar. Certa vez disse isso a um monge indiano, e ele falou: "É uma pena que você seja a única pessoa da história do mundo que já teve esse problema." Então, o monge me citou um trecho de um livro, o mais sagrado dos textos antigos de yoga. Ó Krishna, a mente é inquieta, turbulenta, forte e irredutível. Eu a considero tão difícil de domar quanto o vento. A meditação representa ao mesmo tempo a âncora e as asas do yoga. A meditação é o caminho. Existe uma diferença entre meditação e oração, embora ambas as práticas busquem uma comunhão com o divino. Ouvi dizer que a oração é o ato de falar com Deus, enquanto a meditação é o ato de escutar. Adivinhe, qual dos dois é mais fácil para mim? Posso passar o dia inteiro tagarelando com Deus sobre os meus sentimentos e os meus problemas. Mas quando o negócio é entrar no silêncio e escutar, bom, aí a história é outra. Quando peço a minha mente para descansar e ficar imóvel, é surpreendente a rapidez com que ela se torna entediada, irritada, deprimida, ansiosa ou todas as respostas acima. Como a maior parte dos humanoides, carrego o fardo daquilo que os budistas chamam de mente de macaco. Pensamentos que pulam de galho em galho, parando apenas para se coçar, cuspir e guinchar. Desde o passado remoto até o futuro desconhecido, minha mente fica pulando a esmo pelo tempo. Tenho dúzias de ideias por minuto, descontrolada e sem disciplina. Isso em si não é necessariamente um problema. O problema é o apego emocional que acompanha o pensamento. Pensamentos felizes nos tornam felizes, mas com que rapidez torno a me prender a preocupações obsessivas, estragando a felicidade. E então, basta a lembrança de um momento de raiva para eu começar a ficar exaltada e brava de novo. E então, minha mente decide que aquela pode ser uma boa hora para começar a sentir pena de mim mesma. E então, a solidão não demora a chegar. Afinal de contas, você é o que você pensa. As suas emoções são escravas dos seus pensamentos, e você é escravo de suas emoções. O outro problema de toda essa pulação pelos galhos do pensamento é que você nunca está onde está. Você está sempre remoendo o passado ou especulando sobre o futuro, mas raramente para no momento presente. É um pouco como o hábito da minha querida amiga Susan, que sempre que vê um lugar bonito, exclama quase em pânico: "Que lindo isso aqui! Quero voltar algum dia." E preciso lançar mão de todo o meu poder de persuasão para tentar convencê-la de que ela já está ali. Se você estiver buscando a união com o divino, esse tipo de oscilação para frente e para trás é um problema. Existe um motivo pelo qual Deus é chamado de presença, porque Deus está bem aqui, agora. O presente é o único lugar
onde se pode encontrá-lo, e o agora é o único momento. No entanto, permanecer no presente exige que a pessoa se concentre inteiramente em um só ponto. Diferentes técnicas de meditação ensinam a concentração de diferentes formas. Por exemplo, fixar os olhos em um único ponto de luz ou observar o ir e vir da respiração. Minha guru ensina a meditação com o auxílio de um mantra, palavras ou sílabas sagradas que devem ser repetidas de maneira concentrada. O mantra tem uma dupla função. Por um lado, ele proporciona à mente algo para fazer. É como se você desse uma pilha de 10.000 botões para o macaco e dissesse: mova esses botões, de um lado para o outro, para formar uma nova pilha. Essa é uma tarefa consideravelmente mais fácil para o macaco do que se você simplesmente o pusesse em um canto e lhe pedisse para não se mexer. A outra função do mantra é transportar você para outro estado, como um barco a remo que atravessa as correntes agitadas da mente. Sempre que a sua atenção for atraída por uma contracorrente de pensamento, simplesmente volte ao mantra. Torne a subir no barco e siga em frente. Dizem que os grandes mantras possuem poderes inimagináveis, e se você conseguir se ater a um deles, eles têm a capacidade de conduzi-lo até as margens da divindade. Entre os meus inúmeros problemas com a meditação está o fato de que o mantra que recebi, Om Namah Shivaya, não se encaixa confortavelmente na minha mente. Adoro seu som e adoro seu significado, mas ele não me faz deslizar rumo à meditação. Nunca o fez. Não durante os 2 anos em que venho praticando esse yoga. Quando tento repetir o Om Namah Shivaya em minha mente, ele na verdade entala na minha garganta, fazendo meu peito se contrair com força, deixando-me nervosa. Nunca consigo fazer as sílabas se encaixarem com a minha respiração. Certa noite, acabo comentando isso com a minha companheira de quarto, Corella. Tenho vergonha de confessar a ela o quanto estou achando difícil manter a mente concentrada na respiração do mantra. Mas ela é professora de meditação. Talvez possa me ajudar. Ela me diz que a sua mente também costumava se dispersar durante a meditação, mas que agora sua prática é a alegria da sua vida. Excelente, fácil e transformadora. Parece que eu simplesmente me sento e fecho os olhos. E tudo que eu preciso fazer é pensar no mantra. E imediatamente me materializo no paraíso. Ao ouvir isso, tenho náuseas de tanta inveja. Corella pratica yoga há praticamente o mesmo número de anos que tenho de vida. Pergunto-lhe se ela poderia me mostrar como exatamente ela usa o Om Namah Shivaya em sua prática de meditação. Ela inspira uma vez para cada sílaba? Quando faço isso, a sensação é de que o mantra é interminável e incômodo. Ou seria uma palavra para cada respiração? Mas as palavras têm tamanhos diferentes. Como fazer para igualá-las? Ou será que ela diz o mantra inteiro, uma vez ao inspirar e depois outra vez ao expirar? Porque quando tento fazer isso, o processo todo se acelera e fico ansiosa. Não sei, responde Corella. Eu só, repito. Mas você repete cantando, insisto, já desesperada. Você impõe um ritmo? Eu simplesmente repito. Será que você pode repetir em voz alta, do jeito que repete mentalmente quando está meditando? Com boa vontade, minha companheira de quarto fecha os olhos e começa a repetir o mantra em voz alta, do modo como ele vai surgindo na sua mente. E, de fato, ela está apenas repetindo. Pronuncia-o com tranquilidade, de maneira normal, com um leve sorriso nos lábios. Ela o repete algumas vezes na verdade, antes de eu ficar ansiosa e interrompê-la. Mas você não fica entediada? Pergunto. Hã? Responde Corella, abrindo os olhos e sorrindo. Ela olha para o relógio. Alice,
Já passaram 10 segundos. Você já está entediada? (42) Na manhã seguinte, chego bem na hora para a sessão de meditação das 4 da manhã, que sempre inicia o dia aqui. A ideia é passarmos 1 hora sentados em silêncio, mas fico contando os minutos como se fossem quilômetros. 60 cruciantes quilômetros que preciso aguentar. Por volta do quilômetro minuto 14, meus nervos começam a sofrer. Meus joelhos já doem e sou tomada pela irritação. O que é compreensível, já que a conversa entre mim e minha mente durante a meditação, em geral, é mais ou menos assim. Tudo bem, vamos meditar agora. Vamos levar a atenção para a respiração e nos concentrar no mantra. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Minha mente, posso ajudar você a fazer isso, sabe? Tudo bem, ótimo, porque preciso da sua ajuda. Vamos lá. Om Namah Shivaya. Minha mente, posso ajudar você a pensar em imagens legais para meditação, como por exemplo, essa aqui é boa. Imagine que você está em um templo em uma ilha, e a ilha está no oceano. Essa imagem é legal mesmo. Minha mente, obrigada, fui eu mesma que inventei. Mas qual é esse oceano que a gente está imaginando? Minha mente, o Mediterrâneo. Imagine que você está em uma daquelas ilhas gregas, com um antigo templo grego. Não, esqueça isso. É turístico demais. Sabe o que mais? Esqueça o oceano. Oceanos são perigosos demais. Tenho uma ideia melhor. Em vez disso, imagine que você está em uma ilha em um lago. Será que a gente pode meditar agora, por favor? Minha mente, isso mesmo, ótimo. Mas tente não imaginar que o lago está coalhado de... Como é que chamam aqueles negócios? Jet skis? Minha mente, isso, jet skis. Como esses negócios consomem gasolina, né? Eles são mesmo uma ameaça para o meio ambiente. Você sabe o que mais usa muito combustível? Sopradores de folhas. Não dá nem para imaginar. Certo, mas agora vamos meditar, por favor. Om Namah Shivaya. Minha mente, isso, quero mesmo ajudar você a meditar. E é por isso que a gente vai desistir da imagem da ilha no lago ou no oceano, porque é óbvio que não está funcionando. Então, vamos imaginar que você está em uma ilha em um rio. Você quer dizer tipo uma ilha no rio Hudson? Minha mente, isso, exatamente, perfeito. Portanto, para concluir, vamos meditar sobre essa imagem. Imagine que você está em uma ilha no meio de um rio. Todos os pensamentos que passam flutuando enquanto você medita são só as correntes naturais do rio, que você pode ignorar, porque você é uma ilha. Espera aí, pensei que você tivesse dito que eu era um templo. Minha mente, é isso, desculpe. Você é um templo sobre uma ilha. Na verdade, você é ao mesmo tempo o templo e a ilha. Eu sou o rio também? Minha mente, não. O rio são apenas os pensamentos. Chega, por favor, pare. Você está me deixando louca. Minha mente magoada. Desculpa, eu só estava tentando te ajudar. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Há uma pausa promissora nos pensamentos que dura 8 segundos. Mas então... Minha mente, você agora está brava comigo? E então, com um grande arquejo, subo à superfície para tomar ar. Minha mente vence. Meus olhos se abrem e, de repente, eu desisto. Aos prantos. Um ashram é supostamente um lugar onde você vai para aprofundar a sua meditação. Mas isso aqui é um desastre. A pressão é demais para mim. Não consigo.
Mas o que eu deveria fazer? Sair correndo do templo, chorando, depois de 14 minutos todos os dias? Essa manhã, porém, em vez de lutar, simplesmente parei, desisti. Deixei-me desabar junto à parede atrás de mim. Minhas costas doíam. Eu não tinha forças. Minha mente fraquejava. Minha postura despencou como uma ponte que desmorona. Tirei o mantra de cima da minha cabeça, onde ele estava me empurrando para baixo como uma bigorna invisível, e o coloquei no chão ao meu lado. E então disse adeus. 1000 desculpas, mas isso foi o mais perto que consegui chegar do Senhor hoje. Os índios Lakota dizem que uma criança incapaz de permanecer sentada é uma criança que só se desenvolveu pela metade. E um antigo texto em sânscrito diz: por meio de determinados sinais, é possível dizer se a meditação está sendo executada corretamente. Um deles é se um pássaro vier se sentar sobre a sua cabeça, pensando que você é uma coisa inerte. Isso ainda não aconteceu exatamente comigo. Porém, durante os 40 minutos seguintes ou por aí, tentei ficar o mais imóvel possível, presa naquela sala de meditação e enrolada em minha própria vergonha e inadequação, observando os devotos à minha volta, sentados em suas posturas perfeitas, com os olhos perfeitamente fechados, os rostos superiores emanando calma, enquanto eles, sem dúvida, se transportavam em direção a algum paraíso perfeito. Eu estava tomada por uma tristeza quente, poderosa, e adoraria ter me entregado ao reconforto das lágrimas, mas tentei com força não fazê-lo, lembrando-me de algo que a minha guru dissera certa vez, que você nunca deveria dar a si mesmo a oportunidade de se entregar, porque quando faz isso, isso se torna uma tendência e nunca mais para de acontecer. Em vez disso, você precisa treinar, ficar forte. Mas eu não me sentia forte. Meu corpo estava dolorido em suas reles inutilidades. Perguntei-me quem seria o eu, com quem eu conversava na minha mente, e quem era a mente. Pensei no incessante processador de ideias, na máquina devoradora de alma que é o meu cérebro, e perguntei-me como era possível eu um dia conseguir dominá-la. Então, lembrei-me do diálogo do filme Tubarão, e não pude evitar sorrir. Vamos precisar de um barco maior. 43. Hora do jantar. Estou sentada sozinha, tentando comer devagar. Minha guru sempre nos incentiva a praticar a disciplina quando se trata de comer. Ela nos incentiva a comer com moderação e sem bocadas desesperadas, de forma a não extinguir os fogos sagrados de nossos corpos, jogando comida demais em nosso tubo digestivo depressa demais. Tenho quase certeza de que a minha guru nunca foi a Nápoles. Quando os alunos a procuram para reclamar que estão tendo dificuldade para meditar, ela sempre pergunta como tem andado a sua digestão ultimamente. É evidente que você terá dificuldade para deslizar com leveza rumo à transcendência se as suas entranhas estiverem lutando para processar um calzone de linguiça, meio quilo de asinhas de frango fritas e meia torta de creme de coco. É por isso que aqui eles não servem esse tipo de comida. A comida no ashram é vegetariana, leve e saudável. Ainda assim, é deliciosa. E é por isso que é difícil para mim não devorá-la como uma órfã faminta. Além disso, as refeições são servidas no sistema de buffet. E para mim, nunca foi fácil resistir a repetir uma ou duas vezes, quando uma linda comida está simplesmente ali exposta, cheirando bem e sem custar nada. Então, estou ali sentada na mesa de jantar, completamente sozinha, fazendo força para conter meu garfo, quando vejo um homem se aproximando com sua bandeja, à procura de uma cadeira livre. Com um gesto de cabeça, indico-lhe que ele pode se sentar ao meu lado. Ainda não vi esse cara por aqui. Ele deve ter acabado de chegar. O desconhecido tem um andar calmo,
de alguém que não está com pressa, e move-se com a autoridade de um xerife, de alguma cidade da fronteira, ou talvez de um veterano jogador de pôquer profissional. Parece ter 50 e poucos anos, mas caminha como se houvesse vivido alguns séculos a mais do que isso. Ele tem cabelos brancos e uma barba branca, e usa uma camisa de flanela quadriculada. Tem ombros largos e mãos gigantes que parecem capazes de causar estragos razoáveis, mas um rosto totalmente relaxado. Ele senta-se bem na minha frente e diz em inglês com um sotaque arrastado: "Cara, aqui tem uns mosquitos com tamanho suficiente para currar uma galinha." Senhoras e senhores, Richard, do Texas, chegou. 44. Entre os muitos empregos que Richard já teve na vida, e sei que estou deixando muito deles de fora, estão petroleiro, caminhoneiro, assentador de sacos em um terreno do meio oeste. Desculpa, mas realmente não tenho tempo para explicar o que é um assentador de sacos. Operário na construção de rodovias, vendedor de carros usados, soldado no Vietnã, revendedor de mercadorias, sendo as mercadorias em geral drogas oriundas do México. Drogado e alcoólatra, se é que se pode chamar isso de profissão. Seguido por drogado e alcoólatra reabilitado, profissão bem mais respeitável. Fazendeiro hippie em uma comunidade, anunciante de rádio e, por fim, comerciante bem-sucedido de equipamentos médicos de ponta, até seu casamento desmoronar e ele deixar o negócio todo para a ex-mulher, e ficar, mais uma vez sem grana e chupando o dedo. Ele hoje reforma casas antigas em Austin. Nunca tive muito uma trajetória de carreira, diz ele. Nunca consegui fazer nada direito, só coisa ilegal. Richard não é um cara que se preocupa com muita coisa. Eu não diria que ele é uma pessoa neurótica, não. Mas sou um pouco neurótica, e é por isso que passei a adorá-lo. A presença dele no ashram se transforma em meu grande e divertido porto seguro. Sua imensa autoconfiança de gigante aplaca todo o meu nervosismo e me lembra que tudo realmente vai acabar bem. E se não acabar bem, pelo menos vai ser engraçado. Lembram daquele personagem de desenho animado que era um galo, o Frangolino? Bom, Richard é mais ou menos assim, e me transformo em sua pequena comparsa que fala sem parar. Nas palavras do próprio Richard, eu e o sacolão. A gente está sempre rindo. Sacolão. Foi esse o apelido que Richard me deu. Ele o inventou na noite em que nos conhecemos, quando percebeu o quanto eu era capaz de comer. Tentei me defender. Eu estava comendo com disciplina e intenção de propósito, mas o apelido pegou. Talvez Richard não pareça um yogi típico, embora meu tempo na Índia tenha me alertado para não tentar definir o que é um yogi típico. Nem me peçam para falar sobre o criador de gado leiteiro da Irlanda, que acabei encontrando aqui outro dia, ou sobre a ex-freira sul-africana. Richard descobriu esse yoga graças a uma ex-namorada, que o levou do Texas até um ashram em Nova York, para escutar uma palestra da guru. Então, Richard diz: "Pensei que o ashram fosse ser a coisa mais esquisita que eu já vi, e ficava me perguntando cadê a sala onde você teria que entregar todo o seu dinheiro a eles, sem falar na sua casa e no seu carro. Mas isso nunca aconteceu." Depois dessa experiência, que ocorreu há mais ou menos 10 anos, Richard do Texas começou a rezar o tempo todo, para sua própria surpresa. Sua prece era sempre a mesma. Ele não parava de suplicar a Deus: por favor, abra o meu coração." Era só isso que ele queria, um coração aberto. E sempre terminava a prece, na qual pedia um coração aberto, perguntando a Deus: "E por favor, me mande um sinal quando isso acontecer." Hoje, lembrando-se dessa época, ele diz: "Cuidado com o que você pode pedir quando estiver rezando, sacolão, porque você pode conseguir."
Depois de alguns meses, rezando constantemente por um coração aberto, o que vocês acham que Richard conseguiu? Isso mesmo, uma cirurgia cardíaca de emergência. O peito dele foi literalmente aberto, as costelas afastadas uma da outra para fazer com que um pouco de luz do dia finalmente penetrasse no seu coração, como se Deus estivesse dizendo: que tal esse sinal? Então agora, Richard sempre toma cuidado com as suas preces. Quando eu rezo por qualquer coisa hoje em dia, sempre termino dizendo: ai, Deus, por favor, me trate com delicadeza, tá? O que eu deveria fazer em relação à minha prática de meditação? Perguntei a Richard certo dia, enquanto ele me observava esfregar o chão do templo. Ele tem sorte, trabalha na cozinha, e sequer precisa aparecer por lá até 1 hora antes do jantar. Mas ele gosta de me ver esfregar o chão do templo. Acha isso engraçado. Por que você precisa fazer alguma coisa em relação a isso, sacolão? Porque está horrível. Quem disse? Não consigo aquietar a minha mente. Então lembre-se do que a guru ensina pra gente. Se você se sentar com a pura intenção de meditar, o que quer que aconteça depois é problema seu. Então, por que você está julgando a sua experiência? Porque o que está acontecendo na minha meditação não pode ser o objetivo dessa yoga. Sacolão, meu amor, você não faz ideia do que está acontecendo lá. Eu nunca tenho visões, nunca tenho experiências transcendentes. Você quer ver cores bonitas? Ou quer descobrir a verdade sobre você mesma? Qual é a sua intenção? Quando tento meditar, parece que só estou discutindo comigo mesma. Isso é só o seu ego tentando garantir que vai sempre estar no controle. E é para isso que o ego serve. Ele faz você se sentir afastada. Faz você ter uma sensação de dualidade. Tenta te convencer de que você é uma pessoa falha, imperfeita sozinha, em vez de inteira. Mas como é que isso pode me ajudar? Isso não te ajuda. A função do seu ego não é te ajudar. A única função dele é se manter no poder. E nesse momento, o seu ego está morrendo de medo, porque as asas dele estão prestes a serem cortadas. Se você continuar nesse caminho espiritual, baby, os dias desse menino mau estão contados. Muito em breve, o seu ego vai estar desempregado e o seu coração vai estar tomando todas as decisões. Então, o seu ego está lutando pela própria sobrevivência, jogando com a sua mente, tentando mostrar a autoridade dele, tentando te manter encurralada em um cubículo, afastada do resto do universo. Não dê ouvidos a ele. Como é que se faz para não dar ouvidos a ele? Você já tentou tirar um brinquedo de uma criança pequena? Elas não gostam, né? Começam a espernear e berrar. A melhor maneira de tirar um brinquedo de uma criança é distrair o moleque, dar a ele alguma outra coisa para brincar, mudar o foco da sua atenção. Em vez de tentar tirar os pensamentos da sua mente na marra, arrume alguma coisa melhor para a sua mente brincar. Alguma coisa mais saudável. Tipo o quê? Tipo amor, sacolão. Puro e divino amor.